Revolução Francesa, Parte 2. Professor Dr. Alfredo Boulos Júnior. Nessa videoaula, vamos apresentar em 6 minutos um processo que durou 10 anos. Venha conosco! Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Nessa fase ocorreram a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a marcha das mulheres ao Palácio de Versalhes, obrigando o rei a voltar para Paris, pois estava faltando pão na cidade. Essa é uma prova de que as mulheres participaram da Revolução Francesa, embora nem sempre sejam lembradas. Segunda fase, Monarquia Constitucional. Em 1791, os revolucionários aprovaram a primeira Constituição da França, que limitou o poder do rei, transformando o país em uma monarquia constitucional. Confirmou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e introduziu o voto baseado na renda. 85% da população continuou sem direito ao voto. Sentindo-se prejudicadas, parte da nobreza e do clero franceses e as monarquias absolutistas da Áustria e da Prússia montaram um exército e invadiram a França. O povo reagiu prendendo o rei e sua família, pegando em armas e vencendo os invasores na Batalha de Valmy, em 1792. Terceira fase, a Convenção. Nessa fase, a Convenção pôs fim à monarquia e proclamou a República. A Convenção era uma assembleia formada por 750 deputados e estava dividida em 4 grupos políticos. Os girondinos representavam a burguesia e eram favoráveis ao voto censitário. Sentavam-se à direita da mesa diretora da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como direita. Os jacobinos defendiam os interesses populares e o voto universal e eram liderados por Robespierre. Sentavam-se à esquerda da mesa, por isso ficaram conhecidos como esquerda. Os Cordeliers defendiam o fim da propriedade privada e a redistribuição da terra entre um número maior de pessoas. A planície eram deputados que ora apoiavam os jacobinos, ora os girondinos. Nesse contexto, descobriu-se que o rei Luís XVI havia traído a França. Ele foi julgado, condenado e guilhotinado em praça pública. A polarização política aumentou. As monarquias absolutistas europeias, como a Áustria, a Prússia e a Inglaterra, formaram a primeira coligação contra a França. Os jacobinos, então, declararam a pátria em perigo, tomaram o poder em junho de 1793 e instalaram um governo fortemente centralizado, liderado por Robespierre. O governo jacobino. O governo jacobino distribuiu terras da nobreza entre milhares de camponeses, aboliu a escravidão nas colônias francesas. Essas medidas dos jacobinos desagradaram os girondinos. A tensão entre eles aumentou porque o líder popular, Jean-Paul Marat, foi assassinado por uma girondina. As oposições se radicalizaram. O governo jacobino passou a guilhotinar em praça pública todos os suspeitos de traição, sem lhes dar direito à defesa. Líderes que ajudaram a fazer a revolução, como Danton e Hébert, também foram guilhotinados a mando de Robespierre. Ao fazer uso indiscriminado da violência, porém, o governo jacobino foi perdendo o apoio do povo e de seus aliados políticos. Os girondinos e a planície se aproveitaram da situação e, em 1794, tomaram o poder, guilhotinaram Robespierre e demais líderes jacobinos sem julgamento. O governo girondino. Os girondinos liberaram os preços dos alimentos e dos aluguéis e reestabeleceram a escravidão nas colônias francesas.
Confiaram a direção do país a um diretório, composto por 5 deputados escolhidos por sorteio. Aprovaram uma nova Constituição e reestabeleceram o voto baseado na renda. O diretório enfrentou forte oposição dos realistas, que desejavam a volta da monarquia, e dos novos jacobinos, apoiados pelos trabalhadores urbanos conhecidos como sans-culottes. Mas o diretório vinha perdendo prestígio, pois vários de seus membros estavam envolvidos em atos de corrupção. Em meio à violência, instabilidade política e corrupção, em novembro de 1799, o general Napoleão Bonaparte, apoiado por um grupo de políticos e militares, deu um golpe de Estado e tomou o poder, pondo fim ao processo conhecido como Revolução Francesa. Revolução Francesa e seus impactos. O antigo regime e a sociedade de ordens cedeu lugar à república e à sociedade de classes. As ideias liberais ganharam força na política e na economia. As leis que regulamentavam o privilégio baseado no nascimento desapareceram. A igualdade dos cidadãos perante a lei tornou-se norma. A Revolução Francesa intensificou a luta por direitos humanos, que continua viva até hoje.